Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou,
nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Oh, minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Glória a Jesus. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui muito alegres, muito satisfeitos, porque estamos iniciando mais uma vez o programa A Voz da Assembleia de Deus, desta feita com a participação dos jovens. Estou muito feliz. Nós temos hoje como nosso pastor Amaro Antônio, pastor do campo eclesiástico aqui de São Miguel dos Campos, e desde já quero deixar a minha gratidão pela oportunidade que vem nos dado acerca de toda a juventude aqui no campo de São Miguel dos Campos. Esse que vos fala, Diácono Tássio, pela graça de Deus. E meus irmãos, eu creio que Deus hoje tem uma palavra para o seu coração. Vai compartilhando, deixe seu like, compartilhe, fale conosco através do chat aí do YouTube. E eu creio que em nome de Jesus, através do louvor, através da palavra de Deus, Ele vai tocar em seu coração. E comigo está hoje o meu amigo, meu irmão, Marcos Vinícius. Amém, meu irmão. A paz do Senhor, Marcos. Paz do Senhor. Muito feliz também com a presença deste jovem abençoado por Deus. Agradecer também, não me esquecendo, do meu irmão Jair, que está nos ajudando bastante com essa transmissão. Deus abençoe, Jair, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, sem demora, eu gostaria aqui de deixar para vocês uma palavra de Deus que se encontra na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, em nome de Jesus. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14,
em nome de Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Tá aí esta palavra poderosa que Deus colocou em meu coração para que transmitisse para todos vocês que estão nos acompanhando e assistindo este programa, o programa A Voz da Assembleia de Deus, aqui em São Miguel dos Campos. E já conversando com meu amigo, irmão Marcos Vinícius, queria lhe perguntar, Vinícius, algum ponto sobre a palavra de Deus, aonde Paulo fala acerca também da sua vocação e sobre o alvo. E eu pergunto, meu amigo, o que nós, tanto jovens, adultos, adolescentes, como podemos identificar esse alvo? Muita gente se pergunta, eu leio a palavra do Senhor e fala para o alvo, eu prossigo para o alvo. E muitas pessoas têm essa dificuldade de entender que alvo é esse. E eu pergunto, meu irmão, que alvo é esse que tanto o apóstolo Paulo vem nos falar? Essa é uma pergunta muito boa, que realmente é uma grande reflexão para muitas pessoas, né? De qual alvo, de quem é o alvo, qual o alvo que Paulo está falando. Acho que primeiro a gente tem que entender por que Paulo fala sobre um alvo, né? Paulo Sim. Era uma pessoa que era aberta, né? Olhava o mundo ao seu redor e via a prática esportiva, né? As Olimpíadas, como algo corriqueiro da sua Sim. realidade atual. Então ele utiliza dessa linguagem popular para que as pessoas pudessem entender por que ele estava dizendo aquilo, né? Ele usa dessa linguagem para facilitar o entendimento das pessoas. Se comparar um atleta, e quando ele fala de alvo, para quem o ouve, ele entende. Alvo é objetivo. Sim. Paulo vai falar no versículo 14 sobre alvo e prêmio. O alvo é uma coisa, o prêmio é outra. O que é o alvo? O alvo é justamente as coisas que lhe levam a receber o prêmio. O alvo é tudo que lhe leva a receber o prêmio. Amém. Como um arqueiro, na sua aljava, dispara uma flecha buscando acertar o alvo para receber a sua medalha de ouro, nós, como cristãos, pessoas que seguem a Cristo, nós também temos um objetivo. O alvo que Paulo está falando aqui é justamente o que ele trata tanto na carta de Filipenses como em todas as outras cartas. É sobre o buscar a Deus, o se aperfeiçoar, o buscar uma melhora, o buscar uma melhora em Cristo, buscar um aperfeiçoamento pessoal, melhorar como cristão, para que a partir de tudo isso a gente receba o grande prêmio, que é Jesus Cristo. Quando Paulo fala aqui, prossigo para o alvo, prossigo para meus objetivos, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o alvo é todas as coisas que nos levam a Deus. Glória a Jesus. Amém, meu irmão. Muito bem explicado. E eu dou graças a Deus acerca deste alvo, que é Cristo Jesus. E que a gente sabe que não é fácil, meus irmãos, não é prosseguir neste alvo. E aproveitando mais uma vez nosso nobre irmão que está juntamente conosco, fazer-lhe outra pergunta acerca deste assunto. Vamos voltar para os nossos dias atuais, né? E perguntar quais são os maiores desafios que hoje tentam desviar os jovens do alvo. Qual é o maior desafio que você acha, Vinícius, que tenta desviar a mente dos jovens, que tentam desviar o coração de toda essa juventude do alvo? Como a gente já comentou, né? O alvo são os objetivos que nos levam a Jesus.
tudo que atrapalha esse nosso caminho, essa nossa jornada, para que a gente se aproxime de Deus, de Jesus, é o que faz com que a gente se desvie do alvo. Cristo é o alvo e Ele, após conseguirmos, nós conquistamos o nosso grande prêmio. Sim. Existem muitas coisas que atrapalham tanto os jovens como os adultos, e eu separei algumas aqui. Por exemplo, a pressão do mundo e dos amigos. É verdade. É muito comum os jovens irem nas ideias dos amigos, dos conhecidos, porque eles querem ser aceitos. Nós vivemos hoje numa geração que quer ser aceita pelo mundo e não necessariamente ela quer ser aceita por Deus. Se ela tiver que optar entre ser aceito por Deus e ser aceito pelo mundo, ele vai preferir ser aceito pelo mundo. Então a primeira coisa é jovens que não se importam em não ser aceitos pelo mundo. Aleluia. Nós devemos criar jovens que não se importam em não ser aceitos pelo mundo. Tem até um versículo que fala em Romanos 12, do próprio Paulo, que é assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O jovem é moldado, pressionado a se adequar ao mundo. Ele deve enfrentar esse tipo de situação. Sim. Ele deve entender: não, eu tenho amigos que não necessariamente são cristãos, mas eu devo permanecer firme na minha fé, porque quem me salva é Jesus Cristo, e é a Ele que eu devo louvor, honra e adoração, e eu não devo ficar pressionado pelo que as pessoas querem de mim. Outra coisa que dizia muito os jovens é a questão da falta de identidade e propósito. Sim. Hoje em dia a nossa geração é uma geração sem propósito. Uma geração que não sabe de onde veio, para onde vai, o que faz da vida. E esse tipo de circunstância, esse tipo de pensamento que molda a mentalidade dos nossos jovens, faz com que ele se torne alguém facilmente manipulável. Alguém que a onda sempre leva. Quem não sabe para onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, os nossos jovens devem lutar para entender qual é o papel deles no reino de Deus. Jeremias vai dizer que Deus sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Então, quando nós não entendemos o nosso real propósito, a gente tem que se apegar a que Deus sabe o nosso propósito. Sim. Se você não sabe qual é o seu papel na igreja, qual é o seu papel como cristão, pergunte a Deus, leia a Bíblia. Você em algum momento vai entendê-lo. Glória a Jesus. Outro problema que desvia os jovens do caminho certo, inclusive ele é tratado até aqui em Filipenses, são a questão das dúvidas da fé e as influências de falsas doutrinas. Com a internet, é muito fácil a gente pesquisar sobre tudo. A gente bota lá no Google e nas ferramentas de busca e chega a muitas respostas. Só que tem um problema. Onde você está vendo essas informações? Sim. Muitas vezes a gente valoriza muito o professor, o teólogo, o pastor da internet e às vezes esquece que nós temos professores, mestres e pastores na nossa própria igreja. Exatamente. E isso é muito perigoso. Porque você fica às vezes ouvindo teologias, informações de lugares que você não conhece e às vezes os ensinamentos deles são ensinamentos maus, ensinamentos que não fazem parte da boa doutrina, da boa teologia, e acaba que o jovem vai esfriando na fé porque ele vai aprendendo coisas que não necessariamente estão certas, que não fazem sentido. Uma leitura, como podemos dizer assim, uma leitura sem o devido respeito teológico, uma leitura sem a devida atenção, acaba se tornando um pretexto e ocasionalmente gerando uma heresia. Paulo vai falar em Colossenses o seguinte: tende cuidado, Colossenses 2:8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs e sutis. As pessoas ficam tentando aprender com mestres, com doutores, que se dizem doutores, e acabam muitas vezes se enganando na própria fé. É uma pessoa que durante muito tempo foi um cristão, aí qualquer coisinha que acontece, ele já duvida da fé, já duvida de Deus, já duvida de Jesus. Por quê? Porque não está com a teologia firmada em Cristo Jesus. Está dando atenção e ouvidos a pessoas que não sabem o que dizem, ou muitas vezes até sabem, mas os falam para fazer mal.
E outro ponto, e para finalizar essa pergunta, eu diria que algo também que distancia a pessoa do alvo, faz com que a pessoa erre o alvo, é o desânimo espiritual e o esfriamento. Por quê? Rotinas, decepções, frustrações. A gente sabe que, e aqui falando para um público mais jovem, né, jovens, adolescentes, muitas vezes eles passam por uma fase de carência. Sim. Quando ele não tem uma liderança que não é estritamente para ele já fica triste, desanimado. Sim. Não necessariamente a liderança está ruim, ou o pastor é ruim. Muitas vezes não. Às vezes o pastor, o líder, só dá uma atenção para aquela pessoa que ele daria para todas as pessoas. Sim. Mas o conflito interno que aquela pessoa tem, ela queria uma exclusividade. Ela espera sempre mais, né? Ela espera mais. Sempre mais. O líder trata todos da mesma forma, mas ela queria um tratamento mais diferenciado. Algo mais exclusivo, Algo mais né? exclusivo, é. Não necessariamente foi um erro do líder ou um erro do pastor. Não. Às vezes é um problema interno da pessoa. Sim. Que ninguém sabe o que se passou na mente dela, né? O porquê dela ter feito aquilo. Mas acontece muito. Acontece. E esse tipo de situação frustra ela. Ela acaba triste. Não, porque eu não tenho amigos de um conjunto, porque o meu líder não me visita, porque ela fica criando esses microproblemas na mente dela e ela fica se frustrando. E por que isso acontece? Porque ela não entendeu que mais importante do que todas as pessoas que estão no culto junto com ela é o próprio Jesus. Ela não entendeu que, mesmo que o líder às vezes esqueça o nome dela, às vezes esqueça de dar um abraço nela, Jesus nunca esquece. Jamais, mano. Ela esquece que muitas vezes o líder também é uma pessoa. Às vezes também ele tá num dia ruim e não dá aquela devida atenção a ele, mas ele não entende isso. Ele esquece que Jesus é o grande líder, é o bom pastor, e acaba se frustrando na fé. E esse tipo de coisa também é um grande perigo, também que nos distancia. E qual é o remédio para isso? Buscar a Deus. Buscar a Deus. Quem busca a Deus, quem ora, quem jejua, quem lê a Bíblia, vai blindando a mente e o coração para esse tipo de circunstância, para esse tipo de problema. Quando o esfriamento bater, meu irmão, quando o desânimo bater, você diga: inimigo, saia em retirada, porque Deus é a minha alegria, Deus é o meu renovo, Deus vai renovar as minhas forças. E se você estiver passando por esse problema, busque ajuda, busque mais a Deus, busque oração, porque Deus vai te capacitar. Muitos heróis da fé, Daniel, Elias, Davi, ficaram tristes, se frustraram, eram homens, mas eles buscaram a Deus e Deus deu renovo. E o mesmo Deus de Davi, de Elias, de Daniel, é o mesmo Deus de hoje. Então se ele renovou a fé deles, se ele renovou a esperança deles, o ânimo deles, ele também renova a nossa fé e o nosso ânimo. Eu creio, meu irmão. Que palavra poderosa, que comentário maravilhoso, Vinícius, que você fez agora acerca dos jovens, aonde eu queria pegar um gancho aqui nessa palavra, nessa frase, aonde os jovens e adolescentes hoje criam muita expectativa nas pessoas, e eu falo assim, mais certeiramente nos líderes, né? Não é errado, de certa forma, você esperar que um líder, vamos colocar um líder de jovens e adolescentes, né, tenha a sua atenção para lhe ajudar em qualquer área que seja. Mas aquele que não falha e aquele que lhe conhece por dentro, as suas emoções, seus sentimentos, não é o líder. Aquele que lhe conhece 100% da sua natureza é Jesus. Diante disso, coloque suas expectativas e as suas esperanças, caro jovem, caro adolescente, pode ser senhor, senhora. Coloque suas expectativas exclusivamente para Jesus. Para Jesus. Porque é Ele que pode mudar a sua vida. Não podemos descartar também as nossas lideranças, de jeito nenhum. Pelo contrário, se apegue a eles. Se aproxime. Se aproxime, não é isso, Vinícius? Busque ajuda, tem que buscar ajuda. Exatamente.
Nós Seu sabemos. líder, seu pastor, é muito importante. Importante demais. A gente sabe que a falta de comunicação às vezes atrapalha. Tem muita gente que não tem a facilidade de se comunicar, de se chegar a um pastor, né? De se chegar à sua liderança do departamento. E, claro, cabe a nós identificar e ir até essa pessoa. Mas é como o nosso colega, nosso irmão aqui falou, o Vinícius. Nem todos os dias nós estamos ali com aquele olhar, né, aguçado, atento para aquela pessoa. Mas Jesus, ele não descansa. Jesus, ele sempre está ao nosso lado, disposto a nos ajudar. Então é isso, suas expectativas 100% em Jesus, e não despreze jamais a sua liderança, porque a sua liderança, né, com certeza tem conselho para te dar, tem uma palavra de Deus para te dar, né? Nosso pastor, seja o nosso pastor, a liderança do departamento, o seu dirigente aí da sua congregação, aonde você faz parte. Então, não esteja sozinho. Você não está sozinho nessa batalha. Não dá pra vencer sozinho. Tem que ter ajuda. É verdade. Tem que ter ajuda. Não dá para vencer. Mas irmão Tássio, irmão Vinícius, eu tô com dificuldade de prosseguir nesta caminhada. Eu tô com dificuldade de prosseguir para este alvo, que é Jesus Cristo. Chegue perto da liderança. Chegue perto do seu pastor. Chegue perto do seu coordenador, que com certeza ele vai te ajudar nesse caminho a chegar para o alvo, que é Cristo Jesus. Amém. A conversa está muito boa, se a gente pudesse a gente esticaria mais, né? Mas vamos escutar mais um louvor em nome de Jesus, para a honra e glória do nome dele. É a tua presença, Deus. Meu consolador, põe em mim um coração quebrantador. Não retire-se de mim, eu preciso te sentir. Do meu lado. Do que adianta ter tudo na vida e se tua presença não for comigo? Espírito Santo, meu melhor amigo, sem tua presença eu não vivo. Quem já provou da tua glória sabe que um dia contigo vale mais que mil lá fora. Quem já entrou no Santo dos Santos não sobreviverá distante da presença. Do que adianta ter tudo na vida se tua presença não for comigo? Espírito Santo, meu melhor amigo, sem tua presença eu não vivo. Levante as suas mãos. Quem já provou da tua glória sabe que um dia contigo vale mais que mil lá fora. Quem já entrou no Santo dos Santos não sobreviverá distante da
Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Que presença é essa que enche toda a casa? Ninguém consegue resistir. É o peso da tua glória. Presença que restaura, presença que transforma. Ninguém consegue resistir ao peso da tua glória. Que presença é essa que enche toda a casa? Ninguém consegue resistir. É o peso da tua glória. Presença que restaura, presença que transforma. Ninguém consegue resistir ao peso da tua glória. É a presença, é a presença. Quem já provou da tua glória sabe que um dia contigo vale mais que mil lá fora. Quem já entrou no santo dos santos não sobreviverá distante da presença. É a presença, é a presença, é a presença, é a presença, é a presença. Em tua presença, em tua presença, em tua presença, em tua presença. Aleluia. Oh glória, oh glória, Glória a Deus. oh glória. Glória a Jesus. Meus irmãos, mais uma vez estamos aqui pela graça de Deus. E antes de passar para o meu irmão Vinícius para nos trazer uma rápida palavra, eu não poderia deixar de convidar os amados irmãos, aqueles que estão nos assistindo, para logo mais às 18h30 participar do último culto com a participação da mocidade aqui na nossa igreja sede. Glória a Jesus. Então não perca essa oportunidade. Deus, ele tem uma palavra para você. Então logo mais à noite estaremos aqui no culto com a participação dos jovens, no último culto do ano, né? Agradecer a Deus, temos com certeza muitas coisas para agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se formos olhar no decorrer do ano, o que Ele fez por nós, todas as bênçãos, todos os livramentos que Ele nos tem dado, é muita coisa, meu irmão, para agradecer, né? Então vamos terminar o ano da melhor forma, né? Agradecendo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não perca, participe em nome de Jesus deste culto maravilhoso. Eu creio que aonde você mora tem aí uma igreja Assembleia de Deus, né? Frequente, visite em nome de Jesus. Aqueles que ainda não são crentes, com certeza Deus, ele tem uma palavra para você e para o seu coração. E nós falamos aqui, né, Vinícius, acerca dos jovens, de prosseguir para o alvo, e acabamos de ver hoje pela manhã um batismo maravilhoso, né? E quando a gente vê uma pessoa, um jovem, um adolescente se batizando, eu particularmente fico muito emocionado, porque nos dias de hoje é muito difícil, né, você ver um jovem convicto em dizer: estou morrendo para o mundo e agora eu estou vivendo para Deus, né? E é isso que está faltando mais e mais em nossos dias, é jovens prosseguindo para o alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E eu passo aqui para o meu irmão Vinícius para nos trazer uma rápida palavra em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Se estamos falando de alvo e para o alvo, estamos falando de Filipenses 3, né? Verdade. Abram vossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. E assim nos diz a palavra de Deus: Irmãos,
Quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Esse capítulo 3, a carta de Filipenses, que muitos chamam de carta da alegria, nesse capítulo 3, Paulo vai começar falando, trazendo um alerta. Ele vai dizer o seguinte, no primeiro versículo: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos ou alegrai-vos em algumas versões no Senhor. Não me aborreço de escrever as mesmas coisas. É segurança para vós. Aleluia. O apóstolo Paulo já começa o capítulo 3 dizendo: alegrai-vos em Jesus. Isso já é uma mensagem poderosa. É verdade. Em que está a nossa alegria? A nossa alegria está no dinheiro? A nossa alegria está no relacionamento? A nossa alegria está em amigos, família? Não. A nossa alegria está em Jesus. Paulo já começa o capítulo 3 de uma forma muito poderosa. Alegrai-vos em Cristo. Glória a Deus. Logo após isso, ele vai dizer: não me aborreço de escrever as mesmas coisas. Por que Paulo está falando sobre isso? Porque Paulo vai comentar aqui no decorrer do capítulo 3 coisas que ele já escreveu. É um assunto corriqueiro para Paulo. Mas por que ele não se aborrece? Porque Paulo é um mestre, é um professor. E um bom professor entende: a ferramenta da repetição é poderosíssima para a fixação. Ele precisa fixar na mente dos irmãos da igreja, nos cristãos, essa mensagem. Por isso que ele não se aborrece. Para um professor é maravilhoso. Você repete, 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 até que a pessoa grave o que está sendo ensinado. E Paulo faz isso. Eu não me aborreço porque é bom, é poderoso, é segurança para os irmãos. É bom porque a partir disso os irmãos vão aprender mais, vão gravar na sua mente, os irmãos vão gravar principalmente no seu coração. Ó, no decorrer do capítulo 3, ele vai falar sobre se guardar de falsos mestres. Sim. A gente já comentou no bloco anterior justamente sobre isso. Sobre pessoas que buscam influências, que buscam teólogos, pastores na internet e muitas vezes não revisam as suas fontes. Não conhece quem é, não conhece quem é o pastor ou quem é o teólogo e acabam que o que ele ensina tratam como regra de vida. Muitas vezes esses teólogos, esses pastores, desfazem tudo que o pastor dele demorou 10, 15, 20 anos para ensiná-lo. E chega um teólogo na internet e rapidamente desfaz tudo o que ele fez. Rapidamente. Paulo vai falar justamente sobre isso. Protejam-se dessas pessoas, desses maus obreiros. Por que Paulo está falando sobre maus obreiros? Porque eles viviam num contexto onde muitos irmãos estavam sendo aliciados, né? Estavam sendo pessoas que estavam sendo confundidas por esses maus obreiros. Sim. Pessoas que não tinham esse conhecimento bíblico, pessoas que não tinham essa proximidade com o cristianismo, mas que achavam ser as detentoras do conhecimento. Pessoas que achavam estar corretas. Paulo diz: tome muito cuidado com essas pessoas. Tanto é que, mais pra frente, ele vai falar o seguinte, ó. Essas pessoas que Paulo tá dizendo, elas confiam em si. Aí ele vai mostrar o currículo dele. Nem eu, que sou tudo isso, confio em mim. E veja, Sim. essas pessoas confiam em si mesmas. Esse mesmo. O evangelho, meu irmão, não é sobre confiar em si, é sobre confiar em Jesus. O evangelho não é sobre confiar na nossa capacidade, é sobre confiar nas capacidades de Deus. Glória a Jesus. O evangelho não é sobre eu sei, eu posso, eu faço. É sobre Deus sabe, Deus pode, Deus faz. Ele vai falar o quê? Que as obras carnais não nos salvam. O que é que os mestres queriam dizer? Tem que ser circuncidado para ser salvo. E por que eles estavam dizendo isso? Porque eles queriam um evangelho aparente. E Paulo vai dizer: não, vocês não precisam mais disso. Se em algum momento vocês precisaram, vocês não precisam mais disso. Porque agora nós não somos salvos mais por isso, mas nós somos salvos por causa de Cristo Jesus. Não se apegue ao que esses homens estão ensinando, porque eles não sabem o que eles estão ensinando.
Eles ficam posando como doutores, como sabedores, como conhecedores, mas eles não sabem nem o que eles estão ensinando. E Paulo, alguém forte em teologia, alguém que conhece a Deus verdadeiramente, vai falar justamente sobre isso. Você não se apegue a esses mestres, porque eu, que em meu currículo conheço mais do que eles, não me apego no meu conhecimento, que dirá essas pessoas se apegarem ao seu conhecimento. Quando agora a gente vai decorrendo pelo capítulo 3, a gente encontra o verdadeiro cristão. E o verdadeiro cristão, Diácono Tássio, a gente divide, eu separei aqui três pontos essenciais. Primeiro ponto, o verdadeiro cristão, ele é adorador. Amém, glória a O Deus. apóstolo Paulo conclui que o verdadeiro cristão é alguém que adora a Deus em espírito e em verdade. É alguém que adora a Deus mediante qualquer circunstância. É alguém que adora a Deus mediante qualquer problema, qualquer dificuldade que aparece. Ele é um adorador. O verdadeiro cristão se conhece por ele ser um adorador. Segundo ponto, um verdadeiro cristão se conhece pela centralidade em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, mesmo sendo alguém firme na fé, alguém conhecedor da Bíblia, alguém que conhece Deus e Jesus de perto, ele não acha, ele não acredita e ele confirma em suas palavras: não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Ele entende: eu não alcancei a perfeição, busco todos os dias. Isso é uma verdade bíblica maravilhosa. Nós não alcançamos a perfeição. Não importa quantos anos a gente ande com Cristo, a gente sempre está aprendendo mais. O pastor brinca, né, que na EBD é a única escola do mundo que você nunca se forma. E é verdade. Porque a gente sempre está aprendendo. Tem algo a aprender. Pode ser a criança, o adolescente, o jovem, o adulto. Por isso venha para a EBD. Porque a gente sempre está aprendendo mais com Deus. É verdade. O mestre dos mestres, o professor dos professores, sempre tem algo a nos ensinar. E o que é o Evangelho? É a centralidade em Cristo Jesus. O Gênesis, o Êxodo, qualquer livro bíblico, ele sempre aponta para Jesus. Se a nossa vida não apontar para Jesus, se Jesus não é o alvo, meu irmão, a nossa vida não vale de nada. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Que se a nossa vida não for Jesus, a nossa fé é vã. Não adianta, não tem para que ser cristão se não for para ser cristão corretamente. Não tem para que ser cristão se não for para ser um cristão que busca Jesus. Não se apegue à perfeição, porque nós não somos perfeitos. Perfeito é Jesus. Mas a gente tem que buscar uma melhora, uma santidade, uma melhora contínua, porque Jesus é o centro da nossa vida, ele é o centro do Evangelho, ele é o centro de todas as coisas. Terceiro ponto, um cristão verdadeiro não confia na carne. Paulo vai mostrar o currículo dele e vai dizer que, mesmo tudo isso, eu reputo como perda. Ele sabe. A carne é falha, a carne tem problemas, a carne nos leva ao pecado. Nós não devemos, em nenhuma hipótese, confiar nas nossas próprias capacidades. É verdade. Eu sei, eu posso, eu faço. Não, meu irmão. Jesus pode, Jesus faz. E é nisso que a gente tem que se apegar. Os grandes homens da fé, os grandes heróis da fé, não se apegaram no que eles faziam, mas se apegaram no que Deus poderia fazer por eles. Glória a Sansão, Jesus. em um momento, achou que a força era ele. Ele não achou que a força fosse Deus. Quando isso aconteceu, ele não teve mais forças. Muitos heróis da fé viram isso de perto, confiaram em si e foram frustrados. A nossa força está em Deus. A nossa força não está aqui, para muitos foi a Arca da Aliança. Não, a gente leva a Arca da Aliança para a guerra e nós vamos vencer. Perderam a guerra. Porque não era a Arca. Era o Deus da Arca da Aliança. Não é eu, é a presença que está comigo. Quanto menos a gente confiar na gente e mais a gente confiar em Deus, mais vitórias a gente tem. Com certeza. Quanto menos a gente confia na gente, mais a gente confia em Deus, mais Deus nos abençoa. Quanto menos a gente confia na gente e a gente mais confia em Deus,
mais a nossa vida vai ser repleta de bonanças, de felicidade, de sabedoria. E a gente vai entender o porquê de nós temos que viver nessa dependência de Jesus. Ser dependente de Jesus não é algo ruim, é algo maravilhoso. Talvez ser dependente do seu chefe, do seu emprego, seja algo ruim. Mas de Jesus é maravilhoso. Porque Ele é perfeito. Aleluia. Ele supre as nossas necessidades, sejam espirituais, sejam materiais, sejam emocionais. Deus supre. Ele tudo supre. A nossa vida é uma constância entre altos e baixos. Muitas vezes a gente está embaixo, outras vezes a gente está em cima, mas em todos os momentos, Deus está conosco. Jesus está conosco. Aleluia. E isso é coisa maravilhosa. Paulo vai mostrar aqui, já finalizo, que alguém que é salvo em Cristo Jesus muda as suas prioridades. Alguém que é salvo em Cristo Jesus muda os seus pensamentos. Se antes possuir um bom currículo, ter um bom emprego, era algo muito importante para ele, não é mais, porque ele agora tem Jesus. E isso deve ser também uma bússola para todo cristão. Glória. Não busque, meu irmão, uma vida material que não seja acompanhada de uma vida espiritual. Não adianta estudar na melhor faculdade, ter o melhor emprego, ter o melhor carro, a melhor esposa, a melhor casa, se Jesus não estiver conosco. Busque ter uma melhora na vida. Ninguém aqui está negando que você pode ter uma vida boa, mas busque a Deus. Busque a Jesus. Mude suas prioridades. Se a sua prioridade não for o reino, se a sua prioridade não for a melhora espiritual, tome muito cuidado, para que você não acabe se frustrando com as coisas do mundo. Vai acabar se frustrando. Se Jesus for o nosso alvo, for o nosso objetivo, a nossa vida vai ser maravilhosa, nossa vida vai ser perfeita, a nossa vida vai ser algo fantástico. E Paulo, mesmo sofrendo tanto, ele entendia isso. A minha vida é maravilhosa porque eu tenho a Cristo Jesus. E mesmo Amém. tudo que eu sofri, valeu a pena. Tudo que eu sofro, valeu a Aleluia. pena. Ele vai dizer aqui no versículo 20: mas a nossa cidade está nos céus, Amém. de onde também esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo entende, tudo que eu sofro, todos os meus problemas, tudo isso que eu sofri, vale a pena. No final, vale a pena. Vale a pena sofrer, vale a pena renunciar, porque ele já enxerga o que ele vai receber. Ele já enxerga o céu. Que a gente, meus irmãos, seja como Paulo. Que a gente enfrente os problemas da vida, mas que a gente nunca deixe de olhar para o alvo. Quando estiver passando por um problema, dê uma olhadinha para o alvo. Quando estiver passando por uma dificuldade, olhe o alvo. Quando estiver passando por um problema, lembre, meu Deus, qual é o meu prêmio? E o prêmio é o céu. O prêmio é Jesus Cristo. Glória a Jesus. Que Deus nos abençoe e desde já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe também por esta palavra poderosa vindo da parte de Deus. Amém. E é como nosso irmão falou, olhe para o alvo, que é Jesus Cristo, né? O importante não é você chegar em primeiro na linha de chegada, segundo e terceiro. O importante é você chegar, nós chegarmos na linha de chegada. Amém. É a partir daí nós teremos o prêmio que virá da parte de Jesus Cristo, né? Então quero agradecer primeiramente a Deus, mais uma vez agradecer ao nosso pastor Amaro Antônio, nosso irmão Jair, que está nos ajudando muito, e ao meu irmão Vinícius, né, por estar aqui junto conosco, nos trazendo esta palavra de Deus em nome de Jesus. Meus amados irmãos, convido a todos para fechar os vossos olhos e curvar as vossas cabeças, para orarmos em nome de Jesus, pedindo a Deus para que nos sustente cada dia mais para prosseguir no alvo. Em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai,
Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Meu Deus, pelo ano de 2025, meu Pai, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, que até aqui o Senhor tem nos sustentado, meu Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado. Muitas foram as dificuldades durante este ano, Senhor, mas também tivemos muitas vitórias em nome de Jesus, e nós só temos que te agradecer, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, te peço também, Pai, uma bênção especial para o nosso pastor do campo aqui de São Miguel dos Campos, pastor Amaro Antônio e a sua família. Te peço também, Senhor, por todos os jovens aqui, meu Pai, desta cidade, esses adolescentes, Senhor, que na mente deles, no coração deles, Senhor, esteja o alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Senhor, sustente cada um, não deixe que venha se desviar do teu caminho, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os líderes, meu Pai, os coordenadores, a todo o corpo de obreiros, meu Deus, em nome de Jesus, que vem fazendo a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por tudo, meu Pai, por tudo, pela graça que é nos dada através do teu Filho amado, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, mais uma vez, amém e amém. Que Deus abençoe a todos e que, se Deus permitir, mês de janeiro de 2026, estaremos aqui em nome de Jesus. Amém.